Fala, rapaziada, beleza? Vamos para a questão 1. Finge que a questão é da Harvard Medical School. Vai definir se você vai para residência para lá. Seu Joilson, diabético, está saindo do seu consultório após ser prescrito a ele um diurético tiazídico. Qual das afirmações desse paciente revela que ele não entendeu propriamente as instruções médicas ao tomar o medicamento? Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e a gente vai dar a resposta no final do vídeo. E essas aí são as nossas referências para o vídeo. Referências consagradas como Farmacologia do Katsung, Farmacologia Hang De e Farmacologia Goodman-Gilman, que é aquele livro grande. Ele é super completo, às vezes bem complexo, e é ele que a gente vai usar hoje. Agora eu vou dar um breve histórico dos tiazídicos. Até 1957, os diuréticos disponíveis eram à base de mercúrio, e eles eram administrados por via intramuscular ou endovenosa, ou seja, eles eram de difícil administração e eram destinados basicamente a pacientes com insuficiência cardíaca. Nos anos 1930, pesquisadores inventaram os inibidores da anidrase carbônica, que eles atuam, a gente sabe hoje, nos túbulos contorcidos proximais. Na busca por inventar melhores inibidores da anidrase carbônica, eles descobriram a clorotiazida, que, muito mais do que aumentar a excreção de bicarbonato, que nesse caso é irrelevante, a clorotiazida se mostrou eficaz eliminando cloreto, e junto com cloreto, sódio, e junto com sódio, volume extracelular, que abaixa o volume sanguíneo e diminui a pressão arterial. Pouquíssimos medicamentos permanecem sendo utilizados por mais de 60 anos após sua descoberta. Esses cientistas receberam um prêmio Lasker depois, em 1975. Essa figura, galera, desse slide mostra a atuação dos diuréticos pelas diferentes regiões do néfron. No glomérulo, que tem a filtração, a gente vai ter os diuréticos osmóticos. Eles não estão nessa imagem porque eu não consegui achar uma imagem que mostra a ação de todas as classes ao mesmo tempo. Mas a título de conhecimento, diuréticos osmóticos, glomérulo. Túbulo contorcido proximal, inibidores da anidrase carbônica, que eles atuam inibindo a formação de bicarbonato de sódio. Na alça de Henle, onde tem grande parte da reabsorção de água e cerca de 25% da reabsorção de sódio, a gente tem os diuréticos de alça. Lembra da furosemida que eu falei no vídeo passado? No túbulo contorcido distal, a gente tem os tiazídicos, 5% de reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal. E, por fim, nos tubos e ductos coletores, a gente tem os diuréticos poupadores de potássio, tipo a espironolactona, por exemplo. Aqui a gente tem exemplos dos fármacos tiazídicos, que são divididos em dois tipos, os tiazídicos e os semelhantes a tiazidas, ou dissemelhantes a tiazídicos. Tiazídicos, muito famosa, a hidroclorotiazida, a clorotiazida, que foi primeiro tiazídico a ser sintetizado, e a bendroflumethiazida. Aqui a gente tem a estrutura básica embaixo dos tiazídicos, e os semelhantes a tiazídicos, clortalidona, metolazona e indapamida. Galera, agora falando da farmacodinâmica, que é aquela parte que envolve o mecanismo de ação, vamos voltar no slide 4. Aqui a gente vê que no túbulo contorcido distal, que é onde os tiazídicos atuam, 5% do sódio é reabsorvido. Ou seja, uma pequena parte, 5 a 10% na verdade. Isso faz com que os efeitos adversos desses tiazídicos sejam possivelmente menores em relação aos diuréticos de alça, por exemplo, visto que na alça de Henle a reabsorção de sódio é de 25%, é muito maior. Então, isso faz com que os tiazídicos sejam relativamente mais seguros do que os diuréticos de alça para tratar uma hipertensão não complicada. Agora, voltando para o nosso slide 6. Os diuréticos tiazídicos eles inibem a reabsorção de cloreto de sódio, ou o simporte de sódio e cloro nas células epiteliais do túbulo contorcido distal. Como? Eles bloqueiam o cotransportador de sódio e cloreto, que do inglês esse cotransportador chama NCC. Agora a gente vai detalhar ainda mais o funcionamento dos tiazídicos. Olha que sensacional, galera.
Os tiazídicos, eles atuam no túbulo contorcido distal, no NCC. Existe a bomba de sódio e potássio, ou seja, a sódio-potássio ATPase, que vai atuar nessas células epiteliais do túbulo contorcido distal. A saída de 3 sódios e a entrada de 2 potássios gera uma energia livre. O que é energia livre? É aquela energia livre de Gibbs da termodinâmica, que é uma energia organizada, uma energia para realizar trabalho. E esse trabalho é muito importante. Ele vai propiciar o gradiente eletroquímico justamente para esse importe de sódio e cloreto na membrana luminal. Ou seja, tem o lúmen, esse lúmen, e essa energia livre produzida pela bomba de sódio e potássio vai permitir que esse NCC vai atuar trazendo o sódio e o cloreto do túbulo contorcido distal, do lúmen dele, para o interior dessa célula. As mutações desse importe do NCC vem do inglês, galera, é Natrium Chloride Cotransporter, que é o cotransportador de sódio e cloreto. As mutações nesse importe eles provocam uma alcalose hipocalêmica, ou seja, que gera pouca concentração de potássio no sangue, que chama síndrome de Gilterman. Galera, lembrando que a gente está falando da fisiologia normal para depois falar como que os tiazídicos vão atuar nessa fisiologia. Esse é o funcionamento, então eu vou revisar. A gente tem um NCC na membrana luminal, que é o cotransportador de sódio e cloreto, que devido à ação da bomba de sódio e potássio vai gerar uma energia livre, certo? Que vai fazer esse importe do sódio e cloreto da membrana luminal para o interior da célula epitelial. Dessa forma vai tirar o sódio e cloreto das vias urinárias e internalizar na célula do túbulo contorcido distal. Na membrana basolateral, que é a membrana oposta a onde está o NCC, existe o trocador de sódio e cálcio. Esse sódio, se ele vai sair do lúmen, vai ser internalizado na célula. Ele vai alimentar a bomba de sódio e potássio. Ou seja, ele vai sair. Os 3 sódios saem, 2 potássios entram. O trocador de sódio e cálcio, ele vai pegar uma parte desse sódio que vai ser expelido para a corrente sanguínea pela bomba de sódio e potássio e uma parte vai ser internalizada de novo na célula por meio do trocador de sódio e cálcio. Os tiazídicos eles vão aumentar a calcemia, eles podem causar uma hipercalcemia. Isso pode ser bom, como a gente vai ver, bom para pacientes osteopênicos, bom para pacientes osteoporóticos, e tudo isso possível graças à energia livre produzida pela bomba de sódio e potássio. Tiazídicos são diuréticos seguros para administração. Eles, comparado com outros antihipertensivos, eles são seguros, têm pouco efeitos adversos. Tendo pouco efeitos adversos, olha o tanto que a gente pode ter. São vários. Eu grifei alguns dos mais importantes em laranja. Então, aumento da frequência urinária, claro, ele é um diurético. Tem hiponatremia, que seria redução na concentração sanguínea de sódio. Hipocalemia, diminuição do potássio. Hipercalcemia, aumento da concentração de cálcio. Hiperuricemia, que a gente falou agorinha, que é o aumento da concentração no sangue do ácido úrico, graças à competição com o tiazídico lá no túbulo contorcido proximal. Hiperglicemia e a disfunção erétil. Eu quero ressaltar aqui, como mais proeminente, a hipocalemia. Mais sódio está presente nos túbulos coletores de pacientes que tomam tiazídicos. Uma pequena quantidade desse sódio é reabsorvido de volta para a célula, uma pequena quantidade, não pelo NCC, mas por via passiva, fazendo com que o lúmen tubular fique ligeiramente negativo. Isso faz com que o lúmen puxe potássio e H+, o próton, né? Fazendo com que compense essa pequena negatividade. Puxou potássio, gera hipocalemia, ou seja, depressão de potássio saindo, e quando puxa hidrogênio para a urina, fica menos próton no sangue, o que gera uma alcalose metabólica. Quanto ao resto, o efeito do tiazídico. Agora a gente vai dar uma olhada
de volta naquele exercício da abertura da aula. Exercício 1 do seu Joilson. Então vamos lá. Seu Joilson, diabetes, está saindo do seu consultório após ser prescrito a ele um diurético tiazídico. Qual das informações desse paciente revela que ele não entendeu propriamente as instruções médicas ao tomar o medicamento? Vamos lá. A. Seu Joilson vai falar assim para o médico. Então eu devo monitorar meu açúcar do sangue enquanto eu tomar essa medicação, certo? Vamos lá. Bom, a gente viu que um dos efeitos adversos dos diuréticos tiazídicos é a hiperglicemia. Então, o seu Joilson está certo quando ele afirma que ele deve monitorar o açúcar do sangue. Tá certo. Então, na B. Então, essa medicação pode causar quedas severas do açúcar no sangue. Errado. O seu Joilson não entendeu, porque ele está achando que o tiazídico pode causar quedas da glicemia. Isso é verdade? Não. Os tiazídicos eles podem causar uma hiperglicemia, então não pode causar queda. Então, alternativa certa é a alternativa B. Por que isso acontece? Alternativa C. Ele falou assim, eu vou fazer o meu melhor para me alimentar com dieta rica em potássio, doutor. Isso é verdade, seu Joilson entendeu, porque um dos efeitos adversos desse fármaco é hipocalemia, baixa concentração de potássio. Então, se ele se alimentar com dieta rica em potássio, isso é bom. Alternativa D. Eu aviso se eu tiver sede excessiva, pouco ou nenhuma urina e fadiga, doutor. Verdade, ele entendeu. A gente sabe que o seu Joilson é diabético, diabetes insípidos. O diabético tem sede excessiva, urina muito e tem fadiga. A alternativa que ele não entendeu que o médico explicou durante a consulta é a alternativa B. Agora, rapidão, 3 questões de revisão. Eu vou falar, você pausa o vídeo e a gente responde junto. Quais medicamentos abaixo são considerados diuréticos tiazídicos? Pausa o vídeo. Bom, os diuréticos tiazídicos são, vamos lá, furosemida. Furosemida é um diurético de alça. A gente ainda não teve aula sobre eles, mas vai ter no futuro. Então, não. Indapamida é um diurético tiazídico? Sim, é um tiazídico-like, ele é um semelhante tiazídico. Hidroclorotiazida? Sim, é um tiazídico. Espironolactona? Não, ele é um diurético poupador de potássio, que também, a gente também não teve aula ainda. Metolazona? Sim, é um diurético tiazídico-like, semelhante a tiazídico. E a clorotiazida, que foi o primeiro tiazídico a ser sintetizado? Sim, protiazídico. E a clorotiazida, que foi o primeiro tiazídico a ser sintetizado? Sim. Próxima questão. Qual é a ação dos diuréticos tiazídicos sobre os néfrons? Tempo. A. Inibe o cotransportador de sódio e potássio cloreto no túbulo contorcido distal. Falso. Inibir o cotransportador de sódio cloreto no túbulo contorcido distal. Perfeito. Ele inibe o simporte de sódio cloreto no TCD. Inibir a reabsorção de água no túbulo contorcido distal. Não. Inibir o transporte de sódio e potássio no túbulo contorcido distal. Também não. E a última questão. Baseado em seu conhecimento sobre o funcionamento dos diuréticos tiazídicos, quais dos pacientes abaixo se beneficiariam dessa classe de fármacos? Selecione. Tempo para você responder. Alternativa A. Paciente com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto. Geralmente não é esse paciente que se beneficia do tiazídico. Esse paciente com essa taxa menor que 30, ele é beneficiado por diuréticos de alça, principalmente. Pode até ser utilizado um tiazídico auxiliar, de maneira sinérgica, que seria a metolazona. Mas não é isso. Os tiazídicos não são direcionados a esse grupo. Paciente com histórico recorrente de cálculo renal de cálcio. Perfeito, pode ser sim. C. Paciente com hipertensão primária. Sim, ele é bem seguro para o paciente com hipertensão primária. Paciente com insuficiência cardíaca e crise de gota. Não é direcionado a esse paciente por causa das crises de gota. A gente lembra que
Para que o fármaco seja secretado no túbulo contorcido proximal, precisa competir com o ácido úrico presente nos capilares peritubulares no OAT, né? Então, nesse caso, não é bom. E paciente com diabetes com hiperglicemia descontrolada. Não é bom para esse paciente porque os chás hídricos tendem a aumentar a expressão dessa hiperglicemia. Galera, esse é o final de mais um vídeo. Se você assistiu até aqui, já mete o dedo no like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E deixe nos comentários os assuntos dos vídeos que vocês querem ver depois. Abraço.